Eu me lembro até hoje do momento exato em que eu virei a chave para o autoconhecimento. Tava lendo no meu quarto e eu li uma frase que explodiu a minha cabeça. Eu vou te falar que frase foi essa, e eu juro que eu não sei se essa frase vai ter em você o mesmo efeito que ela teve em mim. Mas na hora que eu li essa frase, ela me deu aquele momento eureka, sabe? Eu fiquei igual uma maluca. Eu comecei, eu juro, até hoje, na minha antiga casa, tá lá. Eu comecei a escrever essa frase nas paredes, escrever no guarda-roupa, em todo lugar do meu quarto, onde dava pra ver. Eu comecei a repetir aquela frase, igual uma psicopata. A frase é: pensamento molda realidade. Pensamento molda realidade. Imagina, eu era uma adolescente com um passado traumático, uma infância pesada, horrível, só tragédia, só maus tratos, só pesadelo, memórias que eu não conseguia esquecer, frases da voz da minha mãe me falando as piores coisas possíveis. Então, pelo que eu já tinha vivido até ali os 18 anos, na minha cabeça só existiam 100% de pensamentos de terror, pensamentos de medo, de mágoa, de culpa, de raiva. Tudo o que eu pensava era moldado pelo que eu já tinha vivido. Então, eu achava que eu estava amaldiçoada a ser para sempre a menina traumatizada, a menina que não tem mãe, a menina com um passado horrível, a menina estranha do colégio. Eu achava que meu passado me definia. Eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar dos traumas desse passado. E é por isso que eu não conseguia enxergar a perspectiva de futuro para a minha vida. Porque o jeito que eu enxergava a realidade era moldado com base nos pensamentos que eu tinha. Mas quando eu li essa frase, pensamento molda a realidade, você pode trocar os seus pensamentos, você pode escolher seus pensamentos, você pode controlar os seus pensamentos. Para mim, essa frase bastou para eu começar. E eu não estava fazendo isso. Eu estava vivendo passivamente, só absorvendo cada pensamento. Qualquer coisa que vinha na minha cabeça, eu tomava como verdade. Eu achava que meu pensamento era eu. E como tudo que eu tinha vivido eram coisas horríveis, eu achava que eu era essa coisa horrível. Eu era esse erro. Mas aí, depois dessa frase, pensamento molda a realidade, eu comecei o processo de treinamento de controlar aquilo que eu pensava. Eu juro, eu não sei se pra você isso é óbvio, você tá me achando uma retardada pensando assim, mas eu nunca tinha me dado conta de que eu poderia controlar o que eu penso, que eu poderia pegar um pensamento e falar, não, não quero você, tchau, e afastar. Que eu poderia colocar pensamentos novos. Eu achava que a vida era assim, uma coisa espontânea. Ah, tudo aquilo que eu penso é o que eu sou, o que eu penso é o que eu quero, o que eu penso é o que eu falo, o que eu penso é quem eu sou. Eu sou meus pensamentos. Isso é muito lindo quando a sua vida é cheia de acontecimentos positivos e conquistas e uma família que te deu memórias afetivas, amorosas e saudáveis e livros cultos que você leu e enfim. No meu caso, tudo que tinha na minha cabeça era lixo, era lixo. Eu precisava jogar tudo fora. Com essa frase, eu me dei esperança. Eu me dei uma segunda chance, uma chance de recomeçar. E não, assim, esperando que eu fosse encontrar um remédio milagroso que fosse me curar dos meus traumas. Que eu fosse encontrar um terapeuta mágico que eu ia conhecer e essa pessoa ia me curar dos meus traumas. Como eu já tinha tentado tantas vezes e falhado miseravelmente, repetidamente. Mas dessa vez, era uma cura interna, uma cura com autonomia. Era eu fazendo o trabalho por mim mesma. Eu juro que eu tô falando aqui, te explicando, sem saber se você entende a grandiosidade do que eu tô explicando, mas pensamento molda a realidade. Se eu consigo trocar meus pensamentos, eu consigo trocar a minha vida. E talvez tudo aquilo que eu vivia, o caos que eu vivia, a depressão que eu batalhava tanto contra, a ausência de planos futuros que eu tinha, porque eu achava que minha vida era um erro, eu ia morrer cedo e felicidade nem existia. Mas se eu conseguisse trocar meus pensamentos, quem sabe eu ganharia uma nova chance aqui na Terra, uma nova perspectiva, sem precisar nascer de novo para isso. Mas eu comecei a praticar a habilidade
de controlar os pensamentos. Primeiro, observar os pensamentos, me desvencilhar deles, entender que eu sou quem eu sou é uma coisa muito maior. E pensamentos são coisas, coisas que vêm e vão o tempo todo, infinitos por segundo. Eu comecei a me desvencilhar e ficar no papel de observadora, distante, vendo os pensamentos passarem como se eles fossem nuvens passando no céu, ou então carros passando pela rua. E aí, depois disso, eu comecei a olhar de forma crítica. Poxa, se tem trocentos mil carros passando na rua, quais que eu gosto? Eu não gosto de todos. Tem uns aqui que, pra mim, não faz bem. Esses que são inúteis, eu deixo passar. Não quero, tchau. Agora, tem certos carros aqui que parecem promissores. Esses carros aqui poderiam me ajudar a pensar diferente, fazer diferente, ser alguém diferente. E aí eu fui começando a pegar o que é útil e afastar o que é inútil. Até hoje, eu continuo firme nesse processo. Eu escolho o que é bom pra mim, eu afasto o que é mal pra mim. Eu escolho o bem, eu afasto o mal. Eu escolho o bem, eu afasto o mal. E antes dessa frase, pensamento, molda a realidade, antes dela, eu achava que eu estava presa no destino, que eu não tinha possibilidade de mudar, porque, afinal, imagina, tudo que eu tinha vivido, o meu único caminho era ou desistir da vida, ou então repetir exatamente a história que eu já conhecia, mas pensamento molda a realidade, eu posso controlar meus pensamentos. Isso muda tudo, especialmente se você é melancólico. Porque o melancólico é alguém controlado pela própria cabeça. Talvez pessoas de outros temperamentos não vão nem entender esse papo, porque para elas os pensamentos representam nada da vida. Elas vivem muito mais do lado de fora. Mas quem é melancólico vive só aqui dentro. A nossa vida é a nossa cabeça. E se esse lugar aqui dentro não for um lugar habitável, fica muito difícil para você. Então, pensamento molda a realidade. Talvez a sua vida vai mudar quando você começar a se dedicar a aprender essa habilidade. A habilidade de controlar os seus pensamentos.